Seguindo o fluxo das características fundamentais para se tornar uma mulher empreendedora, quero dividir uma passagem da minha vida aqui antes com você. A hora que eu desejei de verdade construir a minha empresa, a TV Sena, para ser vendida. Uma das coisas que eu aprendi durante a minha jornada empreendedora é que quando você constrói uma empresa, você tem que pensar nela para ser vendida. Isso mesmo. Isso eu aprendi com um dos meus mentores, que sempre diz: Pri, quando você construir a tua empresa, quando ela estiver se desenvolvendo, pensa quando ela for vendida. Quanto vale o seu negócio? Quanto você de fato colocou de energia naquele negócio? E isso me fez pensar muito. Há 4 anos atrás, eu decidi começar a preparar a TV Sena, que tem 10 anos de vida, para ser vendida. Nesse momento, foi muito interessante, porque nem a Rede Mulheres que Decidem existia ainda na minha vida, olha que curioso. Mas eu comecei a colocar dados, porque eu não entendia muito. Como todo vendedor, a gente gosta de vender, mas a gente não gosta de fazer muitas métricas, não. Então esse mindset eu precisei mudar. Eu comecei a desenvolver relatórios, comecei a desenvolver o tanto de energia que eu colocava nas visitas, o quanto de fato eu entregava, o quanto de fato cada prospecção que eu fazia, o que vinha de verdade. Porque às vezes a gente acha que está acertando, mas aí quando o número mostra para você que não é acerto, é erro, você fica até indignada. Os números nunca falham. Isso é muito importante de dizer. Bom, enfim, comecei a preparar a minha empresa para vender. De que forma? Primeiro, investir em automação. Olha só, mulher, não inventa desculpa que a automação é muito caro, que a automação não dá para fazer. Balela. Existem apps hoje muito baratos que vão fazer com que seu negócio assim, ó, pá, você muda a forma de enxergar seu negócio. Seja ele na produção, seja ele no estoque, seja ele no serviço. Metrificar mesmo o tempo de visita, tempo de preparo, o que está parado. Isso é importante a gente validar. Bom, comecei a buscar alternativas de apps para que a minha empresa, então, pudesse ser metrificada. A partir dessa metrificação, eu comecei a perceber algumas coisas absurdas. Exemplo disso eu vou compartilhar aqui. Eu fazia muita permuta com a TV. E aí eu comecei a enxergar que tinha uma participação absurda de permuta no meu histórico, no meu faturamento. E aí eu então decidi colocar um teto. Olha que interessante, antes de eu ter metrificação, eu não sabia. Eu saía fazendo as permutas achando que estava fazendo um excelente negócio. Aí eu pergunto, permuta paga a conta? Não, ela te ajuda naquilo que você quer, mas muitas vezes ela não paga a conta. Então eu comecei a validar de verdade aquilo que fazia sentido para mim. Outra coisa importante que eu comecei a fazer: metas diárias. Eu tinha uma grande meta, que é a metona, e eu também precisava desenvolver metas diárias. Quanto de fato eu ia prospectar, quanto de fato eu ia fazer follow com o cliente, quanto de fato eu ia levar uma proposta. E aí foi o grande choque, porque eu não dava conta de fazer tudo. Nesse momento, eu resolvi investir em equipe comercial. Trazer alguém para estar do meu lado para fazer aquilo que eu fazia, de forma ainda melhor. Desafiante? Demais. Difícil? Pra caramba. Agora, o mais interessante é que quando essa roda acontece, causa aí o efeito multiplicador que tanta gente hoje vem buscando dentro do digital. Como escalonar? Como multiplicar? Poxa, se você começa a ter equipe, se você começa a colocar, e eu estou falando isso para pequena empreendedora, que muitas vezes não consegue multiplicar dentro do digital, mas consegue multiplicar na sua vida aí, dentro do teu negócio. E aí eu comecei, então, a colocar a equipe para meta diária. Todo dia de manhã, a gente ia lá, reunião. Bem, 2019, por exemplo, foi o melhor ano da TV Sena. Historicamente, foi o melhor ano dela. E aí, o que eu fiz? Falei, cara, é a hora de vender. Agora é a hora de eu ir para o mercado. A rede já existia, eu já estava ocupando 80% do meu tempo para a rede e 20% para a minha empresa. Outra coisa que eu comecei a questionar: Pri, você está atrapalhando a tua empresa para crescer. Porque se ela cresceu o que cresceu, fazendo tudo que eu estava fazendo, inclusive com a rede, imagina se eu tivesse 100% focada nela. Quanto que ela poderia ter faturado? E quem me mostrou isso? Dado. Isso começou a me mostrar que se eu tivesse colocado ainda mais energia, eu poderia ter faturado 3, 4 vezes mais. Então o que eu decidi? É a hora de vender. É a hora de eu entregar de fato aquilo que eu sabia fazer. Negociar. Influenciar pessoas.
Comecei a buscar em outros mercados, além da minha cidade. Mas aí eu percebi uma coisa interessante. Todo mundo queria comprar a empresa comigo dentro. Mas eu não estava buscando um sócio. Eu estava buscando de verdade que a empresa crescesse ainda mais. Porque aquele ano tinha sido muito especial. Um belo dia, veio uma luzinha. Pri, você está atacando o mercado diferente. E aí entra um outro aprendizado. Quantas vezes a gente tem que pausar e entender para onde a gente tem que fazer o nosso ataque? Para onde a gente tem que colocar energia? Será que eu preciso vender para a Bahia? Eu consigo entregar para a Bahia? Ou é melhor eu trabalhar a minha micro-região, o meu micro-nicho? E aí, naquele dia, uma bela noite, veio um despertar, um nome na minha cabeça. Não teve dúvida. No dia seguinte, já liguei para a pessoa e marquei uma reunião. Fiz toda a abordagem, toda a forma de influenciar pessoas e ele ficou com aquela pulguinha nas orebas. Interessante que passou final de ano, eu falei, cara, não vou fechar, não vou conseguir fazer com que ele compre minha empresa. Acho que eu pedi demais. Pois início desse ano veio a notícia. Ele me pede uma reunião, vem com mais 2 sócios e no dia do meu aniversário, nunca vou esquecer essa data, 23 de janeiro de 2020, eu assino o contrato da venda da minha empresa de 10 anos. Dou um grande salto. Aquilo que eu entendi, falei assim, cara, eles estão com sangue nos olhos. Eles de verdade vão fazer agora com que a empresa que eu construí durante 10 anos, dediquei muita, mas muita coisa que eu fiz ali, aprendizados, lutas diárias, frequentes. Eu entendi que era o momento agora de uma nova jornada para a TV Sena. E aí eu poderia focar essa energia que eu estava dentro da TV, agora para a Rede Mulheres que Decidem. E fazer com que esse business se transformasse, daqui 5 anos, na minha grande metona para a rede. Porque, mulher, se você não colocar uma grande meta, aquela meta que você nem sabe se é possível alcançar, mas acredite, ela alcança. Você, na verdade, percebe que quando você coloca uma meta muito lá em cima, você olha e fala assim, jamais vou conseguir bater essa meta. Mas é doido. Porque a tua energia, a tua emoção, aquilo tudo, as influências que as pessoas vão trazendo para você, vem, acontece. Louco isso. Mas mais louco ainda é você ficar na inércia. É você procrastinar as decisões que você precisa tomar. Isso sim, para mim, é louco. Então, se eu tenho que deixar uma grande mensagem sobre o que eu aprendi na venda da minha empresa, é que, mulher, conquiste o negócio, desenvolva um projeto de vida empreendedor que você lá na frente possa vender. Vou continuar então dividindo com você algumas características interessantes. Empreender é querer mudar o mundo. Por isso, você precisa ter segurança em relação ao seu propósito. Confiar na sua capacidade, completar uma tarefa difícil, de enfrentar um desafio, mantendo sua postura e seu ponto de vista alinhados. Principalmente ter confiança na sua própria capacidade realizadora. Isso fará de você uma mulher ainda mais autoconfiante, ganhando então independência. Comprometa-se. Para empreender é um sonho, mas vive esse meio de vida desejado. Começa a se sentir ali. A jornada não é durante todo um tempo um mar de rosas. Aliás, isso vai depender muito também do seu ponto de vista. Responde agora. Trabalho para você é árduo? Prazer? Ou caminho para realizar a sua grande metona? Se você respondeu árduo, para agora e muda de rumo. Você não nasceu para fazer o que você está fazendo. Se você respondeu prazer, cuidado, porque trabalhar tem que ser bom. Sim, tem que ser bom, tem que ser leve. Mas se der prazer o tempo todo, pode te transformar em uma workaholic. Fica atento. O melhor do comportamento para mim é quando o trabalho é o caminho para realizar a minha grande meta. Eu posso ter prazer, responsabilidade e desejo por isso ou por aquilo. Nada vai parar o meu foco para que a minha meta aconteça. Muitas vezes é preciso fazer sacrifícios pessoais, atribuindo a si e ao comportamento as causas de sucesso e fracasso. Assuma a responsabilidade pessoal pelos seus resultados obtidos. Busca informação. A máxima que conhecimento é poder, liberta, é a mais pura verdade no universo empreendedor. Para você se tornar uma referência, uma autoridade na sua área, você precisa primeiro se conhecer a fundo. Dedique-se tempo para obter informações que podem ajudar o seu negócio a fazer crescer. Identifique e siga perfis de pessoas que atuam no mesmo nicho que você e já alcançaram sucesso. Modele. A internet é a ferramenta ideal para isso. O que você tem feito? Que nota você se daria hoje? Busque inspiração e conhecimento.
Estabeleça metas. Para sair de onde você está, primeiro você precisa saber para onde você quer ir e quando você quer chegar. É essencial estabelecer meta, ter visão a longo prazo, ter senso de responsabilidade, criar impacto e, principalmente, olhar para os seus negócios de uma maneira futura. Tem uma frase que diz: acredite em você mesma e chegue um dia até onde os outros não terão escolha se não confiar em você também. Mark Twain disse que os 2 dias mais importantes da tua vida são o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. E ao descobrir o seu propósito, toda a sua fortuna terá origem na sua mente. Qual o seu maior sonho? Sua meta master. Bem, monitore também, através de processos, tudo aquilo que você precisa fazer. Disse para você que quando eu comecei a metrificar, tudo mudou. Tudo começa a dar certo. Você começa a corrigir a rota, porque você tem dado, você tem informação. Cria uma estratégia personalizada, uma carteira. Planeja o próximo passo. Não existe empreendedor sem planejamento, sem processo, sem disciplina. Ouve as histórias aí dos grandes empreendedores. Algumas decisões você pode até protelar em definir. Porém, a jornada que começa agora tenha informação. Como diz o meu cunhado, a ignorância é uma dádiva. Sinto muito, agora você já sabe. E permanecer no vácuo, no ócio, deixa a vida me levar, ou no vitimismo, não vai fazer com que sua vida mude. Para sua vida mudar, você precisa mudar. Você precisa continuar sua jornada sozinha ou tomar algumas decisões de seguir a sua vida empreendedora de forma configurada, diferenciada. Você pode parar agora porque deve ter doído pra caramba o que eu trouxe aqui. Mas eu quero dividir um dado com você. 90% das pessoas que compram cursos, produtos digitais, não terminam. Essa é uma característica das pessoas desistentes. Quem você quer ser a partir de agora? Desistente ou eloquente?